Ei, você? Você mesmo? Você sabe o que é direito penal? E qual a finalidade da pena? O presente vídeo tem a missão de responder essas questões. Para tal, embarque conosco em uma investigação acerca do tema. Vocês já se perguntaram o que é o direito penal? Bem, o direito penal é um ramo do direito público que tem por objetivo a regulamentação do poder punitivo do Estado. Isso ocorre basicamente através da interpretação e aplicação do conjunto normativo criado pelo legislador para definir quais condutas são consideradas criminosas ou então que configuram como um delito. Sendo assim, ele possui a função que, por meio de uma sanção, vai prevenir a reiteração de condutas criminosas no meio social, bem como proteger a comunidade das transgressões que eventualmente lesionam os bens jurídicos, essenciais à manutenção da vida humana e da harmonia. Sendo assim, o direito penal é extremamente importante para a nossa convivência. Sua principal função é prevenir e punir as condutas criminosas na sociedade. Respondendo à pergunta do que são as teorias preventivas da pena, pode-se dizer que tais teorias são justificadas pela necessidade de prevenção de delitos. Não se baseia na ideia de realizar a justiça, mas na finalidade de inibir a prática de novos fatos delitivos. A finalidade preventiva é dividida em prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral tem como destinatário o coletivo social e a prevenção especial, aquele que delinquiu o indivíduo. As duas são divididas ainda em 4 grupos. Prevenção geral negativa, em que a pena é uma ameaça da lei aos cidadãos, uma coação psicológica. Fundamenta-se na ideia de intimidação ou da utilização do medo. Na prevenção geral positiva, a pena assume uma finalidade pedagógica e comunicativa na reafirmação do sistema normativo. Na prevenção especial negativa, a pena está voltada à eliminação ou neutralização do delinquente perigoso. Já na prevenção especial positiva, a pena é dirigida à reeducação do delinquente. Para o professor Dr. Alamiro Veludo Salvador Neto, a concretude da pena define sua finalidade. Deste modo, as especulações teóricas quanto à justificação da pena são dotadas de uma opacidade em comparação com a maior clareza que reside na concretude da sanção penal. Por meio de um viés mais sociológico do que filosófico, pode-se apontar o que a função da pena é, e não o que queremos que seja. Assim, consoante o pensamento de Durkheim, o professor Alamiro aponta que a normalidade corresponde ao que se repete, e não ao que eu penso ser normal. Por esse motivo, entrevistamos pessoas diversas a fim de extrair uma visão mais palpável do que vem a ser a pena, por meio de uma visão que contempla aquilo que é visto de fato ou veiculado na mídia, a pena para além da doutrina. O que é a pena e qual a função dela para você? A pena, eu acredito que ela seja, na verdade, uma questão ali do direito, né? Sim. Que é o resultado de um julgamento, acredito que seja isso. E a função dela, eu acredito que hoje em dia tá numa questão mais de punitivo, né? Numa parada que soluciona os problemas dos crimes e tal. Aí eu acredito que seja algo punitivo mesmo, algo bem medieval e que não é algo que soluciona os problemas reais, né? Acredito que seja isso. O que é a pena para você e qual é a função dela? A pena em questões legais é o tempo de cumprimento por infração da lei, quando uma pessoa comete algum ato considerado ilegal pela própria legislação. Também tem pena de galinha, de árvores e também tem pena de pena, quando a pessoa sente pena por alguém. Para você, o que é a pena e qual a finalidade dela? Bom, eu acredito que a pena ela possa ter um caráter exemplar, ou seja, ela vai apresentar para os outros indivíduos a conduta que não deve ser seguida. Então, isso pode ser no aspecto jurídico, como, por exemplo, no descumprimento da lei, então se põe uma sanção a esse indivíduo, ou seja, no aspecto de espaços sociais, em que o indivíduo é excluído, seja pela família, ou seja por um grupo dentro de escolas ou universidades, como sanções morais a uma conduta dita como inadequada. Então, eu acredito que ela seja mais punitiva, no sentido de servir como exemplo aos outros indivíduos como ele não deveria agir. Na sua opinião, o que é a pena e qual é a sua função? A pena, ao meu ver, é um castigo humano. A função é a legalidade da lei, só isso. O que é a pena para o senhor
e qual o objetivo, qual a finalidade dela? Pena, para mim, é aquele que comete um crime. E se cometer um crime, ele vai ser penalizado, né? Então, a justiça está aí para penalizar o cidadão, né? Se fez algo de errado, ele vai ter que cumprir com os atos que ele cometeu. A função retributiva da pena, como o próprio nome intuitivamente faz transparecer, tem a função de retribuir o dano causado pela conduta praticada. É uma abordagem que considera a pena como um castigo que deve ser imposto ao delinquente em razão do ato ilícito cometido. Essa perspectiva é fundamentada em várias teorias, principalmente nas de Kant e Hegel, que, apesar de suas divergências, compartilham a ideia de que a pena deve ser uma resposta ao crime, não visando a utilidade ou a prevenção, mas sim a justiça retributiva. Trata-se de punir o ato passado, ao invés de almejar benefício futuro. A pena é vista como um mal necessário, um castigo que retribui o mal causado pelo delito. As teorias retributivas estabelecem limites à imposição de pena, funcionando como uma garantia do indivíduo contra o arbítrio estatal. Isso é importante para evitar abusos e garantir que a pena seja proporcional ao crime cometido. A pena, nesse contexto, é entendida como uma resposta proporcional ao injusto cometido pelo autor culpável. Além disso, observa-se a presença da ideia de proporcionalidade como um critério que limita o caráter retributivo da pena, estabelecendo que deve haver uma correspondência justa, e eu friso novamente, uma correspondência justa entre o delito praticado e a punição imposta. Para nos ajudar com a compreensão doutrinária, mais especificamente da linha agnóstica, contamos com a participação de Lincoln Pinheiro Costa, juiz federal da subseção judiciária de Ilhéus, Bahia. O que é direito penal? Por Lincoln Pinheiro Costa. De uma perspectiva vulgar, reduz-se o conceito de direito penal à legislação criminal. No entanto, de acordo com a doutrina de Eugênio Raul Zaffaroni, por direito penal deve-se entender o saber produzido pelos juristas destinado a orientar as decisões jurídicas com a finalidade de contenção do poder punitivo. Quando esse saber se põe a serviço da legitimação do poder punitivo, ele contribui para a progressiva redução do próprio poder jurídico, ou seja, o poder dos juízes. Em suma, direito penal é conhecimento dos juristas e com uma finalidade: orientar os juízes para a contenção do poder punitivo. Para que serve a pena? Por Lincoln Pinheiro Costa. No final do século XIX, o jurista brasileiro Tobias Barreto afirmou: quem procura o fundamento jurídico da pena deve também procurar, se é que já não encontrou, o fundamento jurídico da guerra. Em outras palavras, pena é um ato de poder que só tem explicação política. Desde a Baixa Idade Média, quando o rei tirou da vítima o poder da vingança, monopolizando-o, a pena tornou-se o mais eficaz meio de exercício do poder. A acumulação primitiva do poder punitivo foi essencial à formação dos estados modernos. As teorias absolutas e relativas da pena são formulações teóricas que buscam justificar, legitimar o poder punitivo. Mas a punição não produz os efeitos salutares por elas declarados. Abro aspas para Nilo Batista. Quem conhece a realidade histórica, e falo de uma história que inclui o presente, da pena, procurará distanciar-se dela, reservando sua utilização para casos extremos, até que possamos descartá-la completamente. Vamos agora refletir um pouco sobre o caráter ressocializador da pena. A ressocialização é o processo pelo qual se busca reinserir o apenado ao convívio social, com o objetivo de prevenir a reincidência no crime. A ideia de transformar vidas dentro do sistema penal soa lógica e até mesmo inspiradora. Afinal, garantir que a pena tem uma função social para além do viés punitivo parece ser o caminho ideal. Mas isso nos leva a uma questão muito importante: como ressocializar alguém que muitas vezes nunca esteve socializado? Essa questão nos provoca a olhar além da teoria e enxergar as desigualdades sociais e exclusões sociais como anteriores à entrada de muitas pessoas no sistema penal. Isso é o que faz essa crítica tão atual e tão importante.